ajudar. Muita gente pode estar no canal do Márcio pela qualidade do canal, pela moto, tal. Mas assim, ó, Londres é muito além disso. Londres, a moto é uma porta de entrada maravilhosa. Você que tá querendo vir para cá, tá querendo tentar a vida em Londres e tá observando a distância, a gente pode passar muito mais informação para vocês. Tem outros canais que fazem isso também, mas a gente pode passar com uma dinâmica diferente, nosso papo é diferente, nossa experiência é diferente, cada visão é uma visão diferente. Show, legal. Então, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio aí do Londres no Flow. Esse, na verdade, é apenas um programa piloto. O André vai estar se apresentando para nós. Isso aí, galera. Eu sou o André. Eu tô aqui nesse teste aqui, nessa empreitada com meu amigo Márcio aqui. A gente tá fazendo um teste hoje. É um piloto ou um teste, né? A gente vai ver se isso vai dar certo, se vai pra frente ou não, tal. Mas a gente tá aqui pra trocar ideia. Vamos lá. Na verdade, conheci o André através do motovlog na rua. Quando eu criei meu canal, eu encontrei ele num restaurante, a gente começou a conversar. E ele me mostrou que ele tinha todo o equipamento de um podcast. E essa era a ideia, de querer fazer um podcast. Só que a gente viu que o podcast, na verdade, ele foi muito saturado. Tinha várias pessoas fazendo, a gente também não tinha como produzir, o tempo. E como que surgiu essa ideia, na real, do podcast, assim, na tua mente? Cara, eu acompanhava o Flow, né? Que eu acho que foi referência para todo mundo há muito tempo, né? Eu trabalhava como motoboy também. Eu tô em Londres faz 3 anos. E em cima da moto ali, a gente tá sempre pensando em bolar alguma coisa, fazer alguma coisa pra, enfim, ou sair da moto, ou pra poder mostrar nossa vida aqui em Londres, porque a gente... Enfim, é uma vida muito diferente, é tudo muito, muito louco aqui, né? E eu sempre tive aquela vontade de me expressar, de querer contar a minha história, de falar o que acontecia aqui, de tentar criar novas referências, né? Apresentar os brasileiros que deram certo aqui em Londres, pessoas que deram certo aqui. E aí veio essa vontade de comprar o equipamento e fazer o podcast. Só que, contando a minha história, assim, né? Vamos falar, eu sofri um acidente em 2020, né? Dia 31 de agosto de 2020. E, enfim, todos esses planos foram atrasados. Eu não consegui fazer na época que eu queria fazer. E logo que eu, nesse time que eu perdi, nesse momento que eu perdi, vários outros podcasts nasceram, né? No Brasil, aqui foi aquela febre, o boom do podcast, a galera... montando podcast na garagem, no vizinho, juntando com todo mundo, podcast de tudo quanto é lado. E aí eu vi que aquilo meio que começou a querer dar uma saturada. Mas muitos no Brasil, na verdade, evoluíram bastante. No Brasil, na verdade, eu acho que é um dos países do mundo que tem mais visualizações de podcast, até mais que nos Estados Unidos mesmo. E assim, André, da onde que você veio do Brasil? O que você fazia no Brasil antes de vir pra Londres? Assim, o que te deu na telha de falar assim, cara, eu tô indo pra Londres, eu quero trabalhar lá, eu quero morar lá. Você veio legal ou ilegal? Me fala assim, como que era a tua vida no Brasil antes? O que você trabalhava? Cara, eu, desde dos meus 19 anos de idade, né? Eu tenho 37 hoje, desde os 19, eu trabalho no ramo de evento. Né? Eu comecei a trabalhar com fotografia no Brasil, fazer fotografia de casamento e formatura. E depois disso eu fui me envolvendo nesse mercado, depois trabalhei na parte de produção, criação dos eventos, né? Então viajei pelo sul do Brasil todo, fui ganhando mais experiência, me tornei um comercial de formatura, eu trabalhava com a venda dos projetos de formatura, até o momento que eu fui para Curitiba, fui chamado por uma empresa que era referência no mercado, e, né, foi ali, eu acho que o ápice da minha carreira lá no Brasil. E eu trabalhava com a parte comercial mesmo, vendas, né? Então, Porque tanto é quando você falou assim pra mim que você tinha esse intuito de montar o podcast, cara, eu vi que você sempre se comunicava bem, você é um bom comunicador.
Tanto é que hoje você trocou até a profissão. Hoje você trabalha você quebrou a bolha do motoboy aqui em Londres, né? E assim, Foi. como que foi esse tempo quando você chegou aqui? Como que foi essa adaptação? Porque você trabalhava com o público no Brasil e chegou aqui, foi trabalhar no subemprego, já começou num emprego bom. Como é que foi essa transformação, assim, essa vinda de lá pra cá? Exatamente. Cara, foi muito louco, assim, porque eu trabalhava com comercial no Brasil, como eu te falei. Quando eu vim pra cá, até respondendo a tua outra pergunta, eu vim legal. Desculpa. Vim, na verdade, não ilegal, vim como turista, como 90% das pessoas vêm pra cá. Mas quando eu cheguei aqui, eu já sabia que eu tinha que achar um caminho, que eu tinha que me legalizar, eu tinha que estar aqui do jeito... Falava inglês quando você chegou aqui? Não, nada. Cara, eu cheguei, a imigração foi tenso, assim, sabe? Mas enfim, assim, eu consegui, já por ter essa facilidade de comunicação, eu já consegui trocar uma ideia legal com o UK Border, né? Com o oficial que cuida lá. Eram duas meninas, uma tava treinando a outra, me fizeram todas as perguntas possíveis e imagináveis ali, mas eu respondi com meu inglês mais ou menos. Mas enfim, meu caminho foi esse, foi difícil. Logo depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu já vi que eu tinha que me legalizar. Consegui, fui pra Itália, tirei meu DOC, voltei pra cá. Mas assim, eu sempre tinha noção de que a moto era um caminho pra eu chegar em algum lugar. Certo. E o inglês é praticamente a porta, assim, pra tu poder alcançar É isso. aquela ponte, na verdade, pra você ser você mesmo. Porque, na Exatamente. verdade, o inglês, o brasileiro, o japonês, não importa a etnia do mundo onde você esteja, desde que você seja um comunicador, você possa se comunicar, se expressar seus pensamentos, é o importante, né? Você ficou muito tempo na Itália? Cara, fiquei 2 meses com muita sorte, assim, eu consegui juntar uma grana boa nos 6 primeiros meses que eu fiquei aqui. Não cheguei a ficar ilegal, fiquei como turista, né? Ok. E juntei uma grana legal, fui pra lá, fiquei 2 meses. Diferente de muitas pessoas, eu tive uma experiência muito bacana na Itália, porque eu fui muito bem recebido na cidade que eu tava. Legal. Eu fiz amizades na cidade, eu fiquei amigo do padre da cidade, eu fiquei amigo do prefeito da cidade, do cara da farmácia. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Não anti-religião, você é católico? Cara, de nascimento e de família, sim. Porque, assim, na verdade, os italianos, como eles nasceram católicos, assim, os padres são muito amigáveis, né? Se você chegar na igreja, pelo menos você respeitar as tradições dele. Não que você ter outra religião é antiético, não tô falando isso. Mas, assim, você respeitar, né, as pessoas e tal. Porque eles são muito parecidos, os italianos são muito parecidos com os brasileiros. São. Domingos de igreja, fazem almoço de família. esse tipo de coisa, sim, assim, sim, velho. Sim. E André, o que você tá fazendo, assim, tipo, hoje em dia aqui? Como que você saiu furou a bolha do motoboy, né? Porque, pô, fala aí. Cara, eu vou te falar, assim, com muita sinceridade. O meu caminho pra saída do trabalho da moto passou por ti também, meu amigo. Porque, pô, tu me incentivou muito a aprender inglês, né? Aquela época que tu me mandava mensagem falando inglês, e eu tentando falar inglês contigo, né? Porque, cara, a gente tá aqui em evolução. Não é porque você tá num nível de inglês, eu falo inglês, eu sou... Não, cara, a gente tá todo dia aprendendo uma palavra nova. De repente, uma tradução de um celular, ligar pra alguém. O que é mais difícil, acho, na minha opinião, é a comunicação via celular. Até hoje em dia eu peno ainda um pouco. Cara, tu sabe que eu acho que não, na minha opinião. Eu na verdade, assim, eu adoro ligar pra call center. Diferente do Brasil, a gente odiava receber ligação de call center, né? Certo. Aqui eu adoro, irmão. Porque quando alguém me liga de call center, eu falo todo o inglês que eu não sei falar, entendeu? Você não tem mais vergonha. Você se comunica, na verdade, né? Toda a pilha que eu não tenho do inglês pra falar. E até o cara perder paciência comigo e desligar, entendeu? E você chegou aqui em que ano, André? Eu cheguei aqui em 2019. 2019, a gente tá em 2022. São 3 anos já. Vai fazer 3 anos agora, dia 15 de junho que eu cheguei aqui. Poxa, então você, na verdade, conseguiu furar essa bolha muito rápido. Porque eu entrei na moto em 2019, na verdade. Eu trabalhei no restaurante, de cleaner. Então, ainda tô na moto. É o trabalho que eu gosto da flexibilidade do tempo, não pelo dinheiro, porque eu acredito que o motoboy hoje em dia ele não te dá o mesmo dinheiro que antigamente. Hoje essa atualização tem muito drive e tal, mas a flexibilidade de tempo pra mim é perfeita, cara. Sim. Não, foi uma coisa que me chamou muito a atenção no primeiro e no segundo ano ali. Eu via que dava pra fazer muita grana trabalhando no horário que eu queria e, porra, receber uma grana que
é difícil receber no Brasil, né, cara? Uma grana. Mas eu via você trabalhando também, o André começava cedinho. Sim, não, eu me dedicava muito, até cara. a noite. Era de 10 a 12 horas por dia, eu fazia um intervalo ali no meio do dia, mas assim, eu tinha uma meta diária de valor e eu seguia aquilo e fazia acontecer, sabe? Cara, daí você... Bloqueei algumas contas por causa disso. Você estudou, tipo assim, você fez o assessment, né? Para o meu trabalho novo, no caso. Sim. Você ficou quanto tempo estudando pra isso? O que é esse trabalho? O que você faz hoje em dia? Então, cara, agora fazendo uma relação assim da minha relação com a igreja e Deus e tal. Cara, eu fui criado na igreja católica, não sou muito de acreditar em milagre ou destino, essas coisas. Mas assim, eu sofri esse acidente em 2020, dia 31 de agosto de 2020. E exatamente por eu ter quebrado o braço, exatamente por eu ter passado por essa situação, eu fui atrás de um seguro, né? Certo. Porque existe um seguro hoje de proteção aqui para quem sofre esse tipo de acidente. E eu tive a oportunidade de aplicar para entrar nessa empresa que eu tô trabalhando hoje, né? Eu trabalho numa empresa de seguros. Provavelmente a própria pessoa que te vendeu falou assim, cara, olhou pra você e falou assim, cara, esse cara tem potencial. Exatamente. Porque pelo jeito que você se comunicar, tal, um comunicador, tu já trabalhava com isso no Brasil, com eventos, né, no Brasil. Exatamente. Então, lá eu fazia apresentação para 50, 60, 70 pessoas, né? Porque o trabalho era o quê? Eu montava o projeto das turmas e depois eu ia apresentar para as turmas. Eram turmas de direito de 50, de 60, de medicina, de odonto e tal. Então eu tinha já essa facilidade de falar em público, o que E ainda mais esse público jovem, assim, são muito eufóricos, todo mundo quer perguntar alguma coisa. Então, se você não falar uma linha reta de pensamento, todo mundo vai te interromper, fazer perguntas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, tem que ser uma coisa bem não, direta. E cara, assim, ó, entrando nessa parte, o dom da oratória, o dom de tu conseguir coordenar um grupo enquanto tá falando, de não perder, de não deixar chato a apresentação, sabe? Boring, hoje a gente fala boring, né? Yeah. De não deixar boring. Cara, é um dom, assim, incrível, sabe? E cara, eu sinto que eu sabia fazer isso muito bem, sabe? Pegar um grupo de 50, 60 pessoas e conseguir chamar a atenção de quem tava prestando atenção e levantar o astral da galera para que a galera comprasse o que eu queria vender, pode ser entendeu? que assim, eu esteja falando uma coisa um pouco nada a ver, assim, fugindo do assunto. Mas assim, acredito, cara, que muitos inteligentes, pessoas assim que tiravam notas muito altas quando eu tava no colégio, são pessoas assim muito fechadas ou não são explosivas na comunicação. E outras pessoas são mais ousadas na comunicação, são mais explosivas. Talvez elas tenham até um futuro melhor na profissão quando se formam, cara. Eu vou te falar assim, ó, quando eu fiz faculdade de Direito e não me formei, infelizmente, né? Mas fiz comecei com sistema de informação, depois Direito e não me formei. E na faculdade eu me envolvi com o movimento estudantil. Foi uma escola gigante pra mim. E assim, tinha um líder do movimento estudantil, que é um cara que eu admiro ele até hoje. Não gosto, mas admiro. E uma coisa que ele falava pra gente era o seguinte: essa experiência que vocês estão tendo aqui, ninguém dentro da faculdade vai ter. O cara que está se formando em administração, o cara que está se formando em direito, ninguém. Por isso que ele lutava até por um tipo de certificado para quem estivesse no movimento estudantil, porque aquela experiência ali era muito forte, entendeu? Então, a comunicação, a troca de informação com as pessoas é uma bagagem que, na minha opinião, é tão forte quanto uma graduação técnica, experiência de trabalho, né? Eu também acredito nisso. Hoje, fazendo vídeos no YouTube, eu vejo que eu tenho evoluído após um ano no canal foi criado. Agora que eu tendo mais ideias de como me comunicar, de como me expressar, até porque a gente tá numa onda do cancelamento. Então, o que eu posso falar ali, talvez a minha forma de pensamento pode ser uma forma de pensamento totalmente que não seja o certo, não seja o correto, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, né? Você vai se apresentar em público, o jeito que se expressa, as palavras a ser usadas, para que não possa magoar ninguém. Exatamente. Quem tá lá na frente, quem tá nessa posição de dominação, é uma posição de dominação, assim, mas não da forma negativa, né? Porque tu tá lá na frente e tu é o centro das atenções. Tu tem que ter uma empatia muito grande com as pessoas que estão conversando contigo, até quem estiver vendo a gente agora, né? As com 5 pessoas que estiver vendo a gente agora. Eu tenho certeza, pelo menos 6. Que chegou até esse ponto aqui.
talvez a pessoa esteja presa porque ela sentiu empatia em alguma coisa que a gente tá falando, às vezes ela curtiu alguma coisa que a gente tá falando, Certo. e a gente tem sempre que tentar não entrar em assuntos muito polêmicos, sabe? Certo. Querer comprovar alguma posição pessoal ou política tua, querer o famoso lacrar, não vou querer lacrar na frente de todo mundo. Não, na verdade, eu tenho que ser eu sou um comunicador. Então eu tenho que comunicar a informação e eu tenho que fazer com que as pessoas se integrem. E aí eu entro naquele ponto dos coach, cara. Tem os coach, né? Certo. O cara é coach e tal, ele vai lá pra frente do palco. Eu até vou falar de um negócio, tipo, eu fiz um evento agora da empresa. Então, mas atualmente você trabalha como o quê? Daí o que você estudou e fez o... Então, eu estudei, fiz direito, não me formei, infelizmente, não. mas toda essa experiência que eu tive me tornou um comunicador, como eu falei pra ti. Então, nessa carreira da área comercial, eu consegui crescer, né? E hoje eu tô trabalhando como Protection Advisor, é o nome, né? Certo. Eu sou Senior Protection Advisor de uma empresa de seguros, um insurance broker aqui de Londres. Então, meu trabalho ainda é comunicação, né? Mas assim... o que eu falo, assim, tipo, tem aqueles coaches que querem, tipo, incentivar as pessoas e o cara vai lá pra frente e Yahoo! Velho, eu tenho um... Sério, não me desce, tá ligado? Mas assim, não me desce. na verdade tem aqueles dois tipos de técnicos, vamos falar no futebol, uma linguagem popular, aquele agressivo e aquele bonzinho. Então tem dois balanços, tem dois estilos, Exatamente, mas né? é que assim, ó, o que é a minha opinião? Cada lugar exige um tipo de postura. Tem razão. Então, assim, tipo, num jogo de futebol onde tem um time, tu vai precisar de um cara mais agressivo, um cara que te faça explodir a adrenalina, um cara que te faça ter medo de perder o que tu precisa ganhar naquele momento ali. E tem aquele que vai te aplaudir toda hora, mas esse que aplaude toda hora, você relaxa, né, cara? Exatamente, exatamente. Então, assim, tem aquele cara que se comunica, ele quer entender o que a pessoa tá... A galera que tá aqui enxergando agora. Eu, particularmente, eu quero entender o que a galera... Sim, exatamente. O que a galera quer. A gente vai falar um negócio hoje, pode ser que não tenha visualização nenhuma. Exatamente, mas essa é a ideia do vídeo de hoje, assim, praticamente. É essa a ideia da produção no dia de hoje, pra gente ver como que a gente vai se soltar na frente das câmeras. Exatamente. Na frente do áudio, o que a gente vai estar falando, pra ter uma conversa dinâmica e o papo fluir. De repente, abordar alguns assuntos aqui de Londres, que essa é a ideia. Hoje é Bank Holiday aqui, hoje a rainha tá comemorando... O jubileu. Jubileu, é. Platinum, jubileu. Exatamente. Ela vai na frente do Palácio de Buckingham dar tchau pra todo mundo. Vai ter um mar de gente. Bobear nem é a rainha. Bobear a rainha já morreu há um tempão. Cara... Substituíram por outra já. Ela tem uma idade tá lá de longe. super avançada. Eu acho que são 70 ou 75 anos. Pode ser que eu de reinado, né? De reinado. Isso, ela tem quase 100 anos. Ela já enterrou vários aí que passou por ela, junto da família. Não, essa mulher enfrentou coisa, né, cara? Então é isso, né, cara? A gente mais tenta abordar alguns assuntos, especialmente de Londres, que é onde a gente mora. Não só Londres, abordar algumas viagens. O André... Cara, você viajou pra onde recentemente aí, né? Nesse ano já de 2022, cara, né? Porque em 2021 você foi pro Brasil. Você voltou agora. 2021 eu fui pra Portugal, fui pra Berlim, fui pra Islândia. Uau! Amazing, Aurora Boreal é aquele sonho que todo mundo queria vulcão visitar. Ativo. E fui pro Brasil também. Legal. Foi sensacional. Esse ano eu voltei pra cá, ainda não viajei, porque eu tô bastante focado no trabalho. O tempo tá aí. passando rapidinho, cara. Eu pensei que você tinha viajado maio. agora, velho. É maio não, é junho. Eu pensei eu te juro que eu pensei que você tinha feito a viagem pra Berlim, pra Islândia, agora em 2022. Não, mano, a gente tá no mês 6, o mês voou já, velho. O ano, né? Desculpa o helicóptero aqui. Tem um heliporto aqui do lado e o heliporto... Fantástico. A gente tá do lado do Thames aqui, o André mora num residencial aqui bem bacana. A gente tá tentando fazer essa produção aqui hoje. E é bem legal aqui onde ele mora. A gente... Bem provável que no futuro a gente vai tentar fazer algumas coisas diferentes, aí tentar gravar em ambientes onde fugindo das quatro paredes, em ambientes abertos, de repente num pub, ou algum lugar mostrando uma comida diferente. Aqui a gente tá priorizando a qualidade aqui agora, do áudio pelo menos, né? Exatamente. E a gente tá tentando também achar um caminho assim. Mas o que a gente quer? O Márcio, pra quem conhece ele do canal dele, sabe que o cara, ele se... comunica também muito bem, ele passa a informação dele muito bem. Um dia desse eu me vi preso num vídeo dele
Fiquei durante 27 minutos ali, cara. E olha que eu já fui driver, então assim, tipo, não tem novidade nenhuma do que ele tá fazendo ali pra mim. Exatamente. Mas... É assim, por isso que o motovlog, na verdade, são vlogs diários do meu cotidiano. Mas ali fica muito fechado a um ciclo de assunto. Por isso que a gente tá tentando fazer esse podcast. Talvez no futuro aí a gente vai abordar variados temas. Não é podcast porque não vai ter convidado. Não vamos convidar ninguém. Exatamente. Se vocês esperando encontrar alguém, não vai ter ninguém aqui, tá? Mas a gente pode estar abordando alguns assuntos hypes aí que tá acontecendo na praça e mostrando a nossa opinião. Não é discordando nem concordando com ninguém. Mostrando apenas a nossa opinião. Exatamente. A gente não tá aqui pra discutir política, futebol ou religião. A gente tá aqui pra expressar opiniões apenas. E é o que todo mundo tá fazendo, na verdade. Né? Exatamente. Todo mundo tem uma opinião. Uhum. Todo mundo. E, cara, me fala aí quais são os seus projetos agora, pra onde tu tá indo. Cara, eu... enfim, tô indo pra Itália na semana que vem, tá? Eu vou ficar uma semana lá, vou fazer um passeio lá pelo norte da Itália, vou visitar Veneza. Mas assim, eu tenho um motivo lá, eu vou votar. Eu vou votar lá na Itália. Legal, cara, legal. Porque como eu sou cidadão italiano, o prefeito da cidade, lembra que eu falei que eu fiz boas conexões lá? Certo. Eu fui muito bem recebido, o prefeito me mandou uma mensagem e perguntou se eu não ia lá votar nele. Legal, não, é porque tem todo um processo na Itália, que a gente tem que passar pelo processo do Vigile, passar pela Comune. Então, pra você ganhar a cidadania, ele precisa assinar o seu... Exatamente. Ele precisa aceitar. O síndaco que fala, né? O síndaco. Ele tem que assinar. E ele me convidou pessoalmente, me chamou pra ir até lá votar. Legal, cara. E eu achei isso muito legal. Então, tipo, é importante a gente manter bons relacionamentos por onde a gente passa, né? Exatamente. Boas amizades. Você fez seu passaporte lá? Também. Por isso o voto permanece lá na... Porque eu tive que mudar meu aire pra Londres... Sim. Quando eu vim de lá pra cá. E eu já voltei aqui na embaixada italiana. Sim. Mas era assim, era alguma coisa local, não era nada envolvido com a Itália, assim. Não, eu votei lá, eu já fui lá votar, Certo. já é a segunda vez que eu tô indo. Da primeira vez eu votei pro governador da província, tá? Era governador e... Tinha um outro cargo lá que eu não vou me lembrar agora. E, cara, você... E o antigo presidente italiano, Berlusconi? Berlusconi. Cara, aquele cara é milionário, né? Ele era dono do Milan. Ele tem várias TV, aquela Rai, né? Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Vídeo, Rai Música. Ele tem Rai Filmes. São várias... Cara, eu não conheço muito, assim, a história política da Itália, mas de uma coisa eu sei, assim, quando eu vejo um político muito rico e um povo muito pobre, isso me acende um alerta. Não que a Itália seja pobre, né? A Itália já foi muito mais rica antes, né? Perto dos outros países da Europa, né? Infelizmente, assim, a Itália não é um lugar que te dá oportunidades como Londres te dá, né? Sim. Nessa minha passagem lá... É o Power Money que fala, né? Pra poder tirar o meu DOC lá, quando eu fui fazer o reconhecimento de cidadania, o padre, que eu falei que eu fiquei amigo, e ele me levou para vários lugares lá. Quando a gente parava para ver aqueles visuais maravilhosos da Itália, que a Itália tem um lugar mais lindo que o outro, ele olhava e dizia assim, este lugar foi desenhado por Deus, ele falava. E realmente, cara, a Itália parece que foi feita à mão, assim, por Deus. Eu só conheço a Sicília. Quando eu fui pra Itália, eu fiquei apenas na Sicília. Eu tenho morro de vontade para viajar pra Itália. Mas, assim, relacionado à Europa, cara, recentemente eu fui pra Polônia e... André, mesmo que qualquer país da Europa seja pobre ou não, eles são muito mais desenvolvidos que o Brasil, acredito eu, assim. O pessoal são muito mais educados, as ruas são muito mais limpas. Eu acredito ainda que Londres, mesmo tendo esse dinheiro, Londres é uma bagunça, né? Porque é uma capital mundial, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Londres cara, diferente de... Eu amo Londres, na real. Diferente eu falo, de Berlim. Mas eu amo Londres. Eu tive em Berlim, por exemplo, né? O ano passado. E eu fiquei, eu acho que uma semana lá, foi maravilhoso, assim. Tem um amigo meu, que ele é engenheiro da Tesla, tá ligado? Uau. O cara é fera. Ele é um cara, assim, sensacional. Até se estiver assistindo aí, Maranhão, um abraço, meu irmão. Salve, salve. E assim, ele falava muito sobre a riqueza do país, né? Ele falava, cara, Berlim, eu duvido que tenha outro lugar na Europa que seja tão rico quanto Berlim. E eu olhava assim para as ruas, eu via os carros, e eu assim, não é, cara. Londres é mais, tá ligado?
E assim, eu também não conheço profundamente a história de Londres, assim, mas aqui a gente tem a City, né? A City of London. A City of London, exatamente. E praticamente 1/3 do dinheiro que roda dentro da Europa, ele passa dentro da City. Tanto que a City tem as leis... Porque ela a gente pode fazer um vídeo sobre a City, né? Sim, Vamos ela fazer um vídeo é o sobre Free Commonwealth que fala, se eu não me engano, é uma zona de tax free, tá? O que acontece? Ali não existem casas, ali é um outro prefeito em Londres. E, por exemplo, cara, é só uma ficção. Eu trabalho com a Deliveroo. A Deliveroo tem o escritório central ali, porque ali eles não pagam tax. Então ali eles têm uma maneira assim, são várias empresas. O Banco Zara, que o Banco da Soja brasileiro é aqui no City of London. O Safra. O Safra, desculpa, Isso. Zara não, Safra. E é um dos prédios mais bonitos dali, velho. É aquele prédio que ele parece uma bomba, um foguete. Sim. E daí você me fala, cara, como assim o Banco da Soja brasileiro é instalado no centro da City of London? Exatamente, é porque eles têm algumas isenções de impostos. É um lugar onde a rainha precisa de permissão para entrar. A rainha não entra ali sem permissão, né? As leis ela não pode denominar nada. Exatamente, ela não domina ali. Existe uma cerimônia pro novo prefeito e tal. Cara, A guarda é diferente. Cara, eu tive ali há um tempo atrás, quando você sai da São Paulo ali na praça, já tinha um policial, velho, me abordou, super gente boa, me deu um bom dia, não me perguntou se eu era imigrante, ilegal ou ilegal. Ele só me abordou e conversou comigo. Ele estava fazendo a boa vizinhança, cara. É uma outra política. E você chega ali, cara, limpinho. Eu fui na época da pandemia, faz até um tempo que eu não vou pra lá. Velho, não tinha ninguém na rua. Ninguém na rua, velho. Tudo fechado, assim. E lá porque assim, é um lugar basicamente de business, né? Exatamente. Comercial ao extremo, assim. Né? E são prédios fantásticos, tudo high-tech, né? É bem bonito. O prédio do Barclays é ali também. Enfim, do NatWest ali também. Né? Que são os maiores bancos aqui da Europa, né? O Banco da Rainha, que é o Barclays, né? Lá. Então, por isso que o centro de Londres ele tem várias histórias, museus. Só pra deixar bem claro, aqui em Londres é um dos únicos lugares do mundo onde você não paga pra entrar no museu. Às vezes você tem que buscar, tem que pagar 5 libras. Cara, é opção sua se você quer pagar ou não. Eu acho que pra todo mundo que mora aqui em Londres não deve pagar porque a gente já paga muito caro pelos impostos. Mas se você quiser deixar uma doação pra uma reforma ou pra um estudo de caridade, é sua opção. Não mais, ele é de graça, ninguém vai te cobrar aqui pra você entrar. Se tiver alguma exibição, talvez eles vão te cobrar pelaquela exibição. Mas não que você é obrigado a pagar pra entrar no museu. Aqui, graças a Deus, o entretenimento, né, é muito fácil, muito acessível. Né? Os parques são muito bem montados, os museus são muito bem... Cara, você falou do entretenimento, o rock and roll é inglês, cara. O rock and roll, exatamente. O rock and roll é inglês, cara. Né? Então ele saiu daqui. Aqui, pô, tem a passarela... Há controvérsias, né? Há controvérsias. Qual é essa controvérsia? Tá, vamos escutar a teoria. Qual é que controvérsia? Não, eu também não consigo ir muito a fundo, mas assim, o rock, ele ele vem se eu não me engano, do jazz americano. Ok. Talvez não seja jazz a palavra, eu acho que é o funk, eu sou. Mas ele é pré-Elvis Presley. Ok. Né? Então, o Elvis Presley, ele já tinha costume de viver entre comunidades negras, né? Que tinham um rock já, tipo, muito rudimentar, muito antigo. É que, na verdade, o Elvis Presley, ele quebrou, né, cara? Elvis Presley. Quebrou o tabu, abriu. Sim, furou a bolha. Porque tanto é que foi o primeiro homem branco que cantava bem e dançava bem. Exatamente. Tanto é que antes era tipo James Brown, né? Exatamente. Antes era esse outro, era o jazz, o soul, o funk. Exatamente. E foi ele que popularizou o rock, assim. A gente chama ele do rei do rock. Ele não foi o pai do rock, mas ele é um cara que tá lá, o nome dele tá bem... Exatamente. Tá cara, isso pra você ver como que tá o vídeo de hoje, a gente fala de tudo um pouco. Cara, deixa eu só confirmar a bateria da câmera. Beleza, dá uma olhada lá. E então, cara, acho que esse primeiro dia, né, essa nossa primeira experiência aqui tá sendo muito bacana. Eu tô realizando um sonho. Por mais que não dê view, por mais, cara, eu tô na verdade, muito realizando um sonho é aqui. apenas um projeto piloto, que na verdade eu vou subir ele pro meu canal, porque meu canal eu acredito que ele já
Cara, vamos colocar aí que eu já tenho 2.000 seguidores, então já não é um canal que vai ter 1 ou 2 visualizações. Agradeço a todo mundo, sempre do fundo do meu coração, por vocês assistirem os vídeos, compartilhar. E agora eu vou pedir mais uma ajuda pra vocês, cara. A ajuda que eu peço pra vocês é que você deixe aí nos seus comentários o que você gostaria de alguns assuntos que, tipo assim, você tem curiosidade, como alguma coisa determinada em Londres, que você não tenha vergonha, que você comente aí. Exatamente. Muita gente pode estar no canal do Márcio pela qualidade do canal, pela moto, tal. Mas assim, ó, Londres é muito além disso. Londres, a moto é uma porta de entrada maravilhosa. Você que tá querendo vir para cá, tá querendo tentar a vida em Londres e tá observando a distância, a gente pode passar muito mais informação para vocês. Tem outros canais que fazem isso também, mas a gente pode passar com uma dinâmica diferente, nosso papo é diferente, nossa experiência é diferente, cada visão é uma visão diferente. Cara, e assim, todo mundo que conhece meu canal sabe que eu respondo todo mundo, velho. Eu, tipo, pode me procurar no Instagram, no Facebook, que eu sempre respondo. E eu tenho certeza que com o André, ele não vai fazer diferente. Ele vai ter todo mundo que tiver alguma curiosidade. O André tem a profissão dele, hoje ele não trabalha mais a moto, a gente, como foi falado, mas ele também tá aqui pra ajudar todo mundo, cara. Ele não tá aqui, tipo assim, pra se omitir. Eu tenho certeza que se você procurar ele no Instagram dele, ele vai te responder algumas curiosidades. Tanto é, eu vou deixar o Instagram dele na descrição, vou deixar o meu Instagram também. Então, se você tiver alguma dúvida, não quiser deixar nos comentários do vídeo, chama ele no Instagram e fala assim, cara, você poderia abordar determinado assunto? Cara, pode falar pra mim sobre a história do Big Bang? A gente vai tentar produzir esse material pra você sim. Exatamente, Por exemplo, como é que é morar num bairro afastado de Londres? Cara, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, talvez até fazendo a experiência de pegar um trem vindo lá do interior pra cá, pra mostrar pra vocês como é que é. Pô, André, eu vi um bairro que fica, às vezes, um pouco afastado, mas eu quero trabalhar mais no centro. Ok, eu e o Márcio, a gente se junta, a gente vem junto, a gente filma. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência bacana, a gente vai interagir com todo o ambiente e vai ficar muito legal o material. Cara, só que eu queria finalizar dessa seguinte maneira. Assim, cara, pra todo mundo que tá no Brasil, é o meu maior público. Cara, não desista dos seus sonhos. Aí eu tô vendo, às vezes, pessoas produzindo materiais negativos. Tem muito pessoal produzindo material bom, produzindo muita informação, que tem vários canais, sim, de qualidade. Mas se a pessoa não tiver um histórico, não acredite no que ela faça. Cara, porque aqui na Inglaterra a gente usa muito o Facebook ainda. Exatamente. E o que eu vejo nos grupos, o cara postou ali uma oferta de emprego pagando 10 libras, o que é muito bom. Eu trabalho como chefe, eu ganho 10 libras por hora, certo? E o pessoal fala assim, vai ganhar só isso por hora? Velho, tem que pensar no teu futuro. Cara, tu tá recebendo tax, né? Porque eles pagam o teu tax. Tu tá tendo uma oportunidade dentro de uma companhia, porque nenhum restaurante é só um restaurante aqui. Todo restaurante é uma rede de restaurantes. Cara, e principalmente pra quebrar essa bolha que a gente falou no começo do vídeo, sobre a língua. Eu aprendi meu inglês no restaurante, cara. Certo? Então, assim, é muito importante você estar no público inglês. E assim, quando você vai pro restaurante, André, você conversa com um público que também tá vindo de outros países, então o seu nível de inglês vai ser muito similar a eles. Então todo mundo consegue se entender. Exatamente, E vai crescendo junto ali, vai melhorando. Porque vai ter um cara que fala um pouco mais e aquilo vai fazer crescendo. E assim, eu vejo sobre crescer canal, né? Eu vejo muita gente que cresce canal com um assunto apelativo, com quem falando sobre coisas negativas, porque infelizmente o ser humano ele tem essa fascinação por coisas ruins e treta, né? Então assim, a gente se compromete aqui a trazer conteúdo de qualidade, com uma visão positiva, uma visão pra frente. Então, se tu tiver meio desanimado aí, tiver meio pra baixo e quer buscar uma esperança, cola com a gente aqui, a gente vai conversar. Vai ser muito legal essa troca de experiência que a gente vai ter. E a gente torce que seja um projeto bacana. Com certeza, cara, porque acredito que a maioria das pessoas que vieram do Brasil pra cá, todo mundo veio atrás de um sonho, numa melhor qualidade de vida. E, cara, o sonho não acabou, velho. A moto não é o fim, velho. A gente tá falando do André, eu trabalho como pizzaiolo, não tenho vergonha disso. Tem outras opções sim, cara. E ganha até bem. E essa questão de outros trabalhos, você tem que crescer. Cara, você não precisa trabalhar de terninho e gravata, que é um sonho, né? Mas você também pode ser livre, cara. A moto dá uma flexibilidade de tempo. Mas a moto também não é o melhor trabalho do mundo, cara. Tem chuva, tem frio. Risco.
Exatamente. Cara, eu acredito aí que logo logo eu vou provavelmente vou trocar uma ideia com o André. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre despesas. A gente poderia estar trocando uma ideia sobre despesas aqui em Londres. Sim. Porque o que a gente ganha, cada um vai ganhar um valor diferente, mas as despesas talvez, assim, é uma abordagem que o pessoal gosta muito também. Assim, quem chegou até essa parte do vídeo aqui, quiser comunicar, passar a opinião de vocês, a gente poderia fazer, assim, tipo, alguns patamares de alguns gasto. tópicos, né? Não, patamares que eu digo assim, tipo... pô, eu quero ir pra não gastar nada, eu tenho pouco dinheiro, o que eu posso é gastar isso, a gente consegue fazer uma ideia de despesa nesse sentido. Cara, um rapaz me procurou hoje cedo no Instagram, eu tava conversando com ele antes de vir pra cá, e ele falou assim, que se ele trouxesse 5 mil libras, ele conseguiria se virar aqui. Eu falei assim, cara, Londres é uma cidade, ao mesmo tempo que ela é cara, pro brasileiro ela é muito barata. Você não vai gastar 5 mil libras chegando aqui. Talvez 5 mil libras o cara consegue sobreviver aí por uns 3 meses, talvez. Sim. Mas isso vai de condição em condição de pessoas. Porque 5 mil libras seria 30 mil reais. Eu vim com menos. Cara, eu cheguei aqui sem nada. Eu fui pra Itália direto. Eu juntei tudo que eu tinha e fui pra Itália. Eu cheguei aqui, o policial na Itália perguntou o que eu ia fazer em Londres. Eu falei que eu ia trabalhar. Eu não falava italiano, não falava inglês. Cara, o que você vai fazer na Inglaterra? Você tem dinheiro? Eu falei assim, cara, eu tenho dinheiro sim, não tinha nada. Tá? Cheguei aqui, meu irmão me abraçou e tal. Então, assim, são uns desafios do dia a dia. A gente vai mostrar pra vocês como que vai ser essa nova jornada. Obrigado aí por todos que assistiram o vídeo. Valeu, galera. Valeu mesmo. Então, a gente vai estar em breve aí postando esse conteúdo. Espero que você tenha gostado. É isso aí. Tamo junto. Falou.